mas a aula está sendo gravada. A gente já tem 32 colegas. Para quem está chegando, sejam bem-vindos. Bom dia. Agora a gente começa. Os colegas entrando aqui. Daqui 2 minutinhos daremos início. Enquanto isso, vai lendo essa tabela aí. Essa tabela é muito louca. Não levantei. Professor, Oi. Sim. tem como o senhor me mandar o ID da reunião? Porque tem gente que não tá conseguindo pegar o link. Tá, deixa eu olhar aqui, peraí, rapidinho. 750, pode falar? Pode. 750 750 2240 2240. 5700. Ok. Tá, a senha, se precisar, 003322. Professor, Oi. você tá compartilhando a tela? Não, eu parei. Parou? Ah, tá. É porque, tipo, pra mim não tá aparecendo nada. Não, é porque eu parei. É porque... Deixa eu ver aqui. É porque eu não coloquei para iniciar o vídeo aqui. Agora você tá me vendo? Agora sim. Oi, Seu professor, bom microfone dia. tá baixinho. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É para pegar o livro? Doido para dar uma aula. Bom dia, professor. Pode pegar. Bom dia. Eu tô muito ansiosa pra estudar o corpo. Você tá doido? A gente começou a ver aí alguns órgãos do sistema Eu digestório. apareci. Próxima aula, próximos capítulos, a gente vai falar sobre os pulmões, a gente vai falar sobre os corações, a gente vai falar sobre muito. O coração eu tô de boa, porque, tipo, meu irmão deixou o livro dele aqui, ele faz faculdade de medicina. Aí eu decorei tudo. Eu li, eu sou curiosa, um trem de ciências. Então você já sabe o nome das artérias que saem e chegam no coração? Eu sei a vê artéria cariótida, eu sei a cariótida, a veia aorta. A gente vai ver essas veias aí depois. E a gente vai aprender como o sangue circula dentro do coração. Porque tem um esquema Eu também especial. sei. Professor. Você já sabe? Você sabe o que é dupla circulação? Aí confundi um pouquinho. Professor, eu não vou ativar a câmera, Mas não. a gente vai Mais ou menos. Sim, que é claro que Oi? eu sei, né? Eu não vou ativar a câmera hoje, não, mas vou estar na aula, ok? Não, beleza, tranquilo. Eu vi um vídeo de um transplante de coração. A gente vai ver. Eu também sou curiosa, começar, aí então? eu fui pesquisar uns trem do coração. Aí eu descobri que, Isso, tipo, depois de uma grande tristeza, os tendões podem se romper. Eu não tenho essas coisas. Então, depois do sistema digestório, a gente vai falar sobre a respiração e depois a respiração sobre a circulação. Aguenta aí que a gente vai estudar tudo isso. Eu vou fazer aqui esse caminho, vou mutar o microfone de vocês, tá bom? E aí, à medida que a gente for tendo a aula, lá no finalzinho eu libero o microfone para a gente poder conversar, tá bom? Vou mutar aqui agora. Deixa eu... Vocês estão conseguindo me escutar? Dá um joinha aí para eu saber se está tudo certo. Beleza, então. Então, vocês estão me escutando. Acho que só eu estou com o áudio liberado, tá? Então, assim, gente, a gente vai começar a falar hoje de uma parte muito importante da digestão, né? A gente aprendeu aí, ao longo das últimas aulas, a anatomia, né? Quais são os órgãos que formam o
sistema digestório, né? Então você tem que saber do tubo digestório, das glândulas anexas. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de digestão química, né? Lembra que eu expliquei isso algumas aulas atrás? Eu falei que digestão, gente, é quebra dos nutrientes, aqueles nutrientes que a gente aprendeu, né? Água, vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais. Esses nutrientes, então, alguns deles são bem grandes e precisam ser quebrados. Outros são pequenininhos, a gente absorve eles diretamente. E aí, então, quando a gente fala sobre digestão, a gente está falando exatamente sobre quebra. E aí tem dois tipos de digestão. A digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela acontece na boca pela mastigação. Então, amanhã, a gente vai estudar um pouco dos dentes, como esse processo de mastigação acontece. Hoje, a gente vai falar do outro tipo de digestão. A gente vai falar da digestão química. E na digestão química, a gente tem a ação das enzimas, né? Eu gravei a aula, eu vou postar para vocês daqui a pouquinho lá na plataforma, para vocês poderem ver. E aí, eu vou falar lá das enzimas, e aqui a gente vai falar um pouquinho também dessas enzimas. O que as enzimas, elas basicamente elas fazem? Elas quebram as moléculas dos nutrientes que são grandes. Então, as enzimas quebram quimicamente os nutrientes que são grandes. Que nutrientes são esses? Carboidrato, dentro dos carboidratos, os polissacarídeos e os disacarídeos. Os monossacarídeos, que são aqueles açúcares, aqueles carboidratos simples, não precisam ser quebrados, porque já são pequenos e aí a nossa célula já absorve eles. Então, polissacarídeo e disacarídeo. Só para você lembrar aí, exemplo de polissacarídeo: amido e glicogênio. Então, a gente quebra esses polissacarídeos. Disacarídeo, você tem maltose, sacarose e lactose. Então, tem enzima para esses disacarídeos, para a gente poder absorver os nutrientes que eles têm. As proteínas também são nutrientes grandes, precisa ser quebrado. E as proteínas são formadas por aminoácidos. Então, quando acontece a digestão química das proteínas, a gente acaba liberando os aminoácidos. E por último, a gente tem os lipídios. Nada mais é que gordura e óleo. Então, tem isso no alimento. Quando a gente acaba ingerindo isso, a gente precisa quebrar esses dois nutrientes. Aliás, esse nutriente que é a gordura, né, o lipídio. Quando você quebra lipídio, você libera ácido graxo e glicerol. São nutrientes importantes também para as nossas células, tá bom? E aí, aquela telinha que estava partilhada aqui agora. Então, essa tabelinha, gente, ela é uma tabelinha do mal, né? Aqui a gente tem que olhar para ela e saber tudo que está acontecendo aqui nela, né? Tem algumas coisas aqui que, à primeira vista, são difíceis de se entender, mas é só a gente olhar com carinho para ela que a gente vai perceber que não tem tanta dificuldade assim. Então, assim, aqui na tabela a gente tem os órgãos onde as enzimas elas vão atuar. A gente tem, então, o suco digestivo, né? Ou seja, a secreção liberada por esses órgãos, né? A gente tem quais são as enzimas presentes nesse suco digestivo. A gente tem o local onde essas enzimas são produzidas. A gente tem os nutrientes que serão quebrados por essas enzimas. A gente tem o resultado dessa quebra, que é o produto. E aí a gente tem o pH de atuação. Não sei se vocês já ouviram falar de pH, mas o pH, gente, é uma escala que mede se uma substância ela é ácida ou alcalina, né? Por exemplo, quando você chupa um limão, o limão é bastante azedo, porque o limão é bastante ácido. Então, a gente tem aí um pH ácido. Algumas outras substâncias são alcalinas. Por exemplo, quando você come banana verde, não sei se vocês já comeram uma banana meio verde, dá tipo uma travada na língua. A gente chama esse sabor de adstringente. Esse sabor, então, está relacionado a substâncias alcalinas. E aí o pH, ele é uma escala que vai de 0 até a 14. Entre 0 e 7, se você medir o pH entre 0 e 7, a substância, na verdade, entre 0 e 6,9. Entre 0 e 6,9, a substância ela é ácida. Entre 7,1 e 14, a substância é alcalina. E se der 7, a substância ela é neutra. Ela não é nem alcalina e nem ácida. Então, esse pH ele é importante para a ação dessas enzimas. Você vai ver aí que algumas enzimas, o pH
precisa ser ácido, o pH precisa ser alcalino e o pH precisa ser neutro, tá bom? Então, essa tabelinha ela vai te fornecer essas informações. A gente vai começar, então, a falar sobre as enzimas que estão presentes lá na boca. E a digestão química dos alimentos já começa na boca. Porque na boca a gente tem a saliva, né? A saliva tem uma série de funções importantes. Quem é que produz a saliva? São as glândulas salivares, né? Que são glândulas anexas ao tubo digestório. A gente tem glândula salivar debaixo da nossa língua, bem aqui, ó, debaixo da nossa mandíbula e bem aqui, ó. Então, existem 3 locais diferentes onde a gente tem glândulas salivares. Essas aqui a gente chama de parótidas. Essas aqui que ficam debaixo da mandíbula a gente chama de submandibular. Tem alguém querendo assumir o controle aqui da minha tela. Cuidado aí, gente, cuidado aí. Voltando aqui para a aula, então, a gente tem as parótidas, que são glândulas salivares que ficam aqui. A gente tem a submandibular, que fica aqui debaixo da mandíbula. E a gente tem a sublingual, que fica embaixo da língua. Então, quando essas glândulas elas produzem saliva, na saliva tem uma enzima digestiva, se você acompanha na tabela, chamada de amilase salivar. Né? Uma dica muito importante para vocês. Quando a gente estuda aqui o sistema digestório, a gente tem que lembrar do nome da enzima e do tipo de nutriente que essa enzima quebra. Então, a dica é a seguinte. O nome da enzima tem tudo a ver com o nutriente. O nome da enzima é o nome do nutriente mais a terminação ase. Então, o que a amilase salivar ela faz? Ela quebra amido. Então, se eu olhar para a tabela, você vê que o nutriente digerido é o amido. Então, a amilase quebra o amido. Né? O amido é um polissacarídeo. Né? Aí tem que lembrar lá dos nutrientes. Né? O polissacarídeo é um açúcar muito grande formado por vários monossacarídeos, por várias glicoses. Quando a amilase ela quebra o amido, o que ela libera como produto? Maltose. Né? Na aula eu estou explicando, na aula que eu gravei, vocês acompanham lá depois, estou explicando muito bem isso. Né? Então, o amido é um polissacarídeo muito grande, a amilase vai e quebra o amido em pedaços menores. Né? Sobram 2 glicoses ligadas. 2 glicoses ligadas nada mais é do que maltose. E aí, o processo de digestão de maltose vai ser concluído mais para frente, em outro local do sistema digestório. A amilase salivar, para ela agir com o pH, é um pH neutro, pH 7. Então, o pH dentro da nossa boca, ele é um pH neutro. Tudo bem? Então, a digestão química já começa na boca pela ação da amilase salivar. Aí a gente vai realizar a digestão mecânica, como eu disse para vocês. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a dentição. E a gente vai, então, engolir o alimento. Esse alimento, então, vai passar pelo esôfago e vai cair no estômago. É o próximo órgão do sistema do tubo digestório. Lá no estômago, a gente tem o suco gástrico. No estômago, a gente tem o suco gástrico. E o suco gástrico, gente, ele tem uma enzima chamada de pepsina. A pepsina é um tipo de protease. Existem vários tipos de protease. O que a protease quebra? Proteína. Lembra lá do nome do nutriente mais a terminação ase. Então, a protease ela vai acabar quebrando proteína. E aí, a protease presente no suco gástrico ela é chamada de pepsina. Quem é que produz a pepsina é o próprio estômago. Então, é um órgão que vai ser capaz de produzir essa enzima. Né? Quando a pepsina quebra a proteína, o que vai ser liberado como produto? Peptídeos, que são pedaços menores de proteínas, e aminoácidos, que é o componente, que é o responsável pela formação das proteínas. Tudo bem? Então, lá no estômago, né, tipo de alimento, por exemplo, que tem proteína. Carne. Quando você come carne, quando você vai no churrasco, por exemplo, né, você come carne, essa carne vai parar no seu estômago, e lá no estômago a gente começa a digestão dela. A pepsina vai pegar essa carne e vai começar a quebrar a proteína presente ali. E aí, o que a gente libera? Aminoácido e peptídeos. Aminoácidos, gente, já são pequenos. Então, quando isso chegar lá no nosso intestino delgado, em uma parte, a gente vai conseguir absorver. Esses peptídeos são pedaços menores de proteínas. Então, ainda está grande. A gente ainda precisa quebrar isso aí depois. Qual que é o pH de ação? Entre 2 e 3. Este, gente, é um pH muito ácido.
Então, o pH do estômago, ele precisa ser ácido para que as enzimas, no caso aí a pepsina, consiga atuar. Se for um pH acima de 3, né, o que acontece? A pepsina ela vai ter muita dificuldade. E aí, não sei se vocês têm esse costume ou já ouviram falar, não é recomendável que a gente coma ingerindo líquidos, né? Então, por exemplo, tem muita gente que tem um costume de comer ingerindo, por exemplo, bebendo um suco, bebendo refrigerante, bebendo água. Quando você faz isso, você altera o pH do seu estômago. E alterando o pH do estômago, né, esse pH saindo desse valor de 2 e 3, você vai ter um processo de digestão mais lenta. Por isso que não é recomendável, tá, gente? A gente não deve, né? Assim, cada um faz o que quiser de sua vida. Mas, assim, pela saúde, recomendavelmente, a gente não deve, né, comer e ingerir líquido ao mesmo tempo, né, para não atrapalhar o processo de digestão. Beleza? Então, o alimento saiu lá da boca, passou pelo esôfago, chegou no estômago, teve a ação dessas enzimas. E aí o próximo órgão agora é o intestino delgado. E aqui o intestino delgado é onde a porca torce o rabo. Se você olhar aí, olha o tanto de enzima que tem só no intestino delgado, né? Primeira coisa importante para a gente entender sobre o intestino delgado. O intestino delgado é o intestino fino. Ele fica dentro do nosso abdômen. E ele é muito grande. Ele pode atingir mais de 5 metros de comprimento. Ele fica guardado aqui dentro da nossa barriga. São as nossas vísceras. Ele é tão grande, o intestino delgado é tão grande, que a gente vai dividir ele em 3 partes diferentes. A gente tem o duodeno, o jejum e o íleo. Para a gente agora, o mais importante é o duodeno. Logo depois do estômago, a gente tem o duodeno. E o duodeno, ele é bem pequenininho, né? Ele mede entre 30 e 50 centímetros. Todo o restante é jejum e íleo. Então, o duodeno, para a gente aqui na digestão química, ele é muito importante. Por quê? Porque todas as outras enzimas que vão quebrar quimicamente os nutrientes, elas precisam agir aqui no duodeno. Se o alimento passa do duodeno, ele não vai ser mais quebrado quimicamente. Então, a gente tem ação de enzima até o duodeno, que é essa primeira parte do intestino delgado. Então, é por isso que aqui a gente vai ter muitas enzimas e muitas coisas acontecendo. Então, vamos lá. No intestino delgado, a gente tem 3 coisas diferentes acontecendo. A gente tem o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, tem um canalzinho que liga o pâncreas ao duodeno. A gente tem o suco entérico, que é o próprio suco produzido pelo intestino delgado, pelo duodeno. E a gente tem a ação da bile. Também tem um canal que liga a vesícula biliar, presente no fígado, até o duodeno. Então, essas 3 coisas, elas vão agir para terminar a digestão química dos alimentos. Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa que tem aí na tabela. Vamos primeiro falar do suco pancreático. Olha aí na tabela o suco pancreático, né? Suco pancreático produzido pelo pâncreas. E aí o pâncreas vai jogar essa secreção dentro do duodeno. A gente tem na tabela 3 enzimas diferentes. A gente tem a amilase pancreática, a gente tem a tripsina e a gente tem a lipase pancreática. O que cada uma dessas enzimas faz? A amilase, você já sabe, ela quebra o amido. Então, se por acaso teve amido, né, que não foi quebrado lá na boca pela ação da amilase salivar, vai ser quebrado aqui agora pela amilase pancreática, no intestino delgado, no duodeno. Tá? Então, isso você já sabe. A tripsina é um outro tipo de protease. Tripsina parece com pepsina, né? Lembra que a pepsina é uma protease do estômago. A tripsina é uma protease produzida pelo pâncreas. Então, a tripsina ela faz a mesma coisa que a pepsina. A tripsina também quebra proteínas em partes menores e aminoácidos. E por último, aí no suco pancreático, a gente tem a lipase pancreática. Qual que é o nutriente que a lipase quebra? Lipídio, né? É bem fácil. Lipase, lipídio. Protease, proteína. Amilase, amido. Tá bom? Então, a lipase, ela quebra a gordura, ela quebra as moléculas da gordura, libera o quê?
né? A gente vai falar daqui a pouquinho, né? Os produtos, né? Então, a amilase pancreática está relacionada à quebra do amido, a tripsina, produzida pelo pâncreas, a quebra das proteínas, e a lipase pancreática, a quebra de gordura, né? Todas essas três enzimas são produzidas pelo pâncreas, né? O nutriente digerido, a gente acabou de falar, e aí os produtos, né? Quando a amilase quebra o amido, a amilase pancreática quebra o amido, a gente libera a maltose. Quando a tripsina quebra a proteína, a gente libera peptídeos, que são pedaços menores de proteínas. Assiste a aula que eu gravei, que eu vou postar daqui a pouquinho na plataforma, para vocês poderem ver como isso acontece. E quando a lipase quebra a gordura, a gente acaba liberando ácido graxo e glicerol. Então, tudo isso é produzido pelo pâncreas. Agora a gente vai para o suco entérico ou suco duodenal. Dá uma olhada aí na tabela. Quantas enzimas a gente tem? A gente tem maltase, sacarase, lactase e quimiotripsina. O que cada uma dessas enzimas faz? Lembra que o nome da enzima tem a ver com nutriente e a terminação ase. Então, o que a maltase quebra? Maltose. Maltose é um tipo de disacarídeo. O que a sacarase quebra? Sacarose. Também é um tipo de disacarídeo. O que a lactase quebra? Lactose, que também é um tipo de disacarídeo. Quando esses disacarídeos são quebrados, a gente acaba liberando os monossacarídeos. Aí lá do início da aula eu falei para você que os monossacarídeos já são absorvidos. Tudo bem? Então, maltase quebra maltose, sacarase, sacarose e lactase, lactose. Né? Em relação, por exemplo, à quebra do amido, lembra que a amilase, ela quebra o amido em partes menores, liberando maltose. Aqui agora, no duodeno, a gente vai ter a quebra da maltose pela maltase e vamos liberar a glicose. A glicose é o monossacarídeo, os nossos intestinos conseguirão absorvê-los. Tudo bem? E aí, por último, a gente tem a quimiotripsina. A quimiotripsina, então, é a enzima produzida pelo intestino, que vai estar relacionado à quebra de proteína também. Tripsina tem a ver com proteína. Dá uma olhada em relação ao pH. No intestino delgado, ao contrário do estômago, o pH ele é um pouco alcalino, entre 7 e 8. Então, você tem um pouco de alcalinidade aí no intestino delgado. Lá no estômago, o pH é bem ácido, entre 2 e 3. Para a gente encerrar, por último ali, a gente tem a bile. A bile é produzida pelo fígado e eu queria chamar a atenção da bile. A bile não é uma enzima. Assiste a aula que eu gravei, que eu vou postar agora, para vocês poderem entender. Mas a bile não é uma enzima. Bile não quebra nenhum nutriente. Mas a bile ela é importante para as gorduras. Então, a bile, quando você ouvir falar de bile, bile tem a ver com gordura. A bile é uma substância produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Quando você come gordura, a vesícula biliar vai liberar a bile no intestino delgado. Lá no intestino delgado, a bile promove uma ação detergente. Não sei se você já fez isso, mas, por exemplo, sua mãe te mandou lavar as vasilhas. Aí tem aquela panela que está cheia de gordura. Aí, para lavar essa panela, o que você faz? Você vai lá na pia e passa um pouco de detergente nessa gordura. E aí, essa gordura, ela dá uma raleada. Quando acontece isso, o detergente não quebrou as moléculas de gordura, mas ele transformou essa gordura em gotículas de gordura. Ele transformou essa gordura em partes menores, sem quebrar as moléculas. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção. Bile não é uma enzima, mas ela é importante para o processo da digestão das gorduras. Ela facilita o trabalho da lipase. A lipase é a enzima que quebra quimicamente os lipídios, as gorduras. A bile, ela ajuda esse processo, só que ela não quebra quimicamente os nutrientes. Assim, que fique bem claro, tá? Bile não é enzima. A bile, ela é um facilitador do trabalho da enzima, tá? Ela é importante, a bile é importante para a gente
a gente precisa bastante da bile, só que em algumas pessoas, por exemplo, a vesícula, ela vai ficar cheia de pedrinhas. A minha mãe mesmo, ela precisou fazer uma cirurgia algum tempo atrás para retirada da vesícula biliar, porque dentro da vesícula, a bile, ela se acumula e aí ela forma tipo umas pedrinhas, uns cristalzinhos. Isso depende muito da alimentação da pessoa, varia bastante. Mas aí, esses pequenos cristalzinhos, eles podem gerar muitos problemas. E aí a pessoa tem cólica de vesícula, né? A minha mãe mesmo sentia muita dor por causa disso. Enquanto ela não fez a cirurgia para retirar a vesícula, ela não ficou aliviada dessas dores que ela sentia. E aí, depois que se retira a vesícula, a pessoa tem que tomar um cuidado na quantidade de gordura que ela come. Né? Minha mãe mesmo, se ela come agora alguma coisa que é bem gordurosa, ela passa mal também. Por que ela passa mal? Porque não tem a bile para facilitar o trabalho da lipase, entendeu? Então, se por acaso algum dia você precisar passar por esse tipo de procedimento, o médico provavelmente vai te falar para você maneirar na ingestão de gorduras. Tá bom? Então, assim, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês nessa aula é isso, essa tabela com essas enzimas. Eu vou abrir o microfone aqui agora, então, para a gente poder conversar um pouquinho, para vocês poderem perguntar alguma coisa e tirar alguma dúvida, tá bom? Vou desmutar aqui o microfone. Professor, agora está todo mundo liberado. Sim. Na verdade, quando você foi falar de pH, o meu celular, o áudio travou e eu não ouvi. Você pode explicar de novo? Posso. É o seguinte, o pH, ele é uma escala que mede se uma substância é ácida, neutra ou alcalina. Essa é uma propriedade das substâncias. Ácido, neutro ou alcalino. Então, o pH é uma escala. Meninos, o pH é uma escala que varia entre 0 e 14. E aí, se você mede o pH de uma substância, se esse pH dá entre 0 e 6,9, a gente vai saber que essa substância ela é ácida. Se o pH dá 7, a gente sabe que ela é neutra. E se dá acima de 7 até 14, esse pH é alcalino. Então, por exemplo, quando você chupa um limão, o limão é bastante azedo, porque ele é bastante ácido. Então, o sabor azedo tem a ver com acidez. Todas as vezes que você colocar algo na boca e sentir azedo, quer dizer que aquela substância é ácida. O sabor alcalino, ele está presente, por exemplo, na banana verde. Não sei se você já comeu banana verde, mas dá tipo uma travada na língua quando você coloca a banana na boca. Então, esse é o sabor que a gente chama de adstringente. Está relacionado à substância alcalina. Então, este pH, ele é importante para a ação das enzimas. Então, por exemplo, eu falei que a pepsina é uma enzima presente no estômago. E para a pepsina poder trabalhar, para ela poder quebrar a proteína, o pH do estômago tem que ser ácido, entre 2 e 3. O que deixa o pH do estômago ácido? Uma substância que o próprio estômago produz, chamada de ácido clorídrico. O pH do estômago, gente, ele é muito ácido. Só para vocês terem uma ideia, os técnicos, quando eles vão fazer a autópsia de uma pessoa, para eles poderem abrir o estômago dela, por exemplo, que às vezes tem que, por algum motivo, ver o que ela comeu, né? Tem que fazer as investigações. E aí, quando abre o estômago da pessoa, os técnicos, né, de laboratório, eles têm que estar com uma roupa de proteção. Porque se aquela substância que está ali dentro do estômago da pessoa encostar na pele, vai queimar muito. Então, o pH do estômago é bem ácido. Ô, professor, é só porque, na verdade, Sim. Você falou, você já deve ter ouvido falar, então, uma coisa assim, antes de começar a explicar. E, na verdade, eu já ouvi falar daqueles negócios de sabonete parece que sem pH ou com pH, não entendi. Uhum. Aí, meio que falava que, por exemplo, em certas partes do corpo, você não pode usar isso, um pH muito alto, por conta que isso machuca o corpo e tal. Você já usou algum tipo de shampoo e o seu olhar deu? Já. pH é um pH ácido. Quando aí, no você shampoo comprar de um bebê shampoo, não repara tem se ele é um pH neutro. Se o pH é um neutro. Então, assim, essa questão do pH é uma propriedade das substâncias. Ou é alcalino, ou é neutro, ou é ácido.
Então, para não arder o seu olho, por exemplo, para não irritar a sua pele, o pH tem que ser um pH neutro. Se for um pH alcalino ou um pH ácido, você tem essa irritação na pele. Não tem Instagram. Então, quanto mais pH, menos... Tá acabando já. Oi? Quanto mais pH, menos irritação, por exemplo. Não, aí a substância, Mariana, ela tem que ter um pH neutro. Para ela não provocar nenhum tipo de irritação, o pH tem que ser neutro. Ou seja, quando a gente fala que a substância tem um pH neutro, quer dizer que ela não é nem alcalina e nem ácida. É o meio termo. É o neutro. Não é nem alcalina nem ácida. Quando a gente mede o pH e o pH dá 7, a gente sabe que a substância é neutra. Se der abaixo de 7, é ácido. E se der acima, é alcalino. Entendeu? Uhum. Entendi. Alguém mais tem alguma pergunta? Aqui, para a questão da ação das enzimas, entender esse pH é importante. Tá? As enzimas, elas trabalham de acordo com esse pH. Por exemplo, lá no intestino delgado, se você reparou aí na tabela, o pH é acima de 7, ou seja, é um pH alcalino. Entendeu? Mas, professor... Então, sim. Esse pH não atrapalha, às vezes, as bactérias que estão lá? Porque eu acredito que isso acaba matando algumas, não? Então, no nosso intestino, a gente tem uma flora bacteriana. Existem bactérias que vivem dentro do nosso intestino. Essas bactérias, elas conseguem sobreviver nesse ambiente mais alcalino. E esse ambiente mais alcalino também, ele está presente em maior quantidade aí no duodeno, né? Lembra que eu falei que o intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, jejum e ilho. No jejum e no ilho, onde essas bactérias estão presentes em grande quantidade, o pH ele é bem mais próximo de 7. Não é tão Mas, professor, alcalino. falando do duodeno, se passar o duodeno não foi bem digerido, o que acontece? Aí nós vamos perder esse nutriente pelas fezes. Ah, A então, digestão mas daí química, vai sair ele, então, mais inteiro do que quebrado, tipo isso. Sim, aí a gente não consegue absorver, né? Qual que é o nosso objetivo em comer? É ter os nutrientes. Se chega depois do duodeno, você não quebrou esse nutriente, você vai perdê-lo nas fezes. As fezes, gente, elas são o resultado daquilo que você não conseguiu quebrar na digestão. Tem algumas coisas que não são quebradas, principalmente matéria vegetal, celulose. Celulose, gente, a gente chama de fibra vegetal. Então, essa fibra vegetal a gente não quebra. Então, as nossas fezes, elas são feitas basicamente dessa fibra vegetal que não foi digerida, não foi quebrada. A gente não quebra porque a gente não é herbívoro. A gente não tem enzima para isso. Os herbívoros têm. É por isso que eles conseguem se alimentar exclusivamente da matéria vegetal. Nós não. Mas, assim, precisamos da fibra vegetal justamente para formar as nossas fezes. Pessoas que não têm alimentação, que não comem muita fibra vegetal, elas têm um problema de prisão de ventre. O certo, gente, assim, desculpa o modo como eu vou falar, mas o certo é a gente ir no banheiro fazer cocô todo dia. Não pode ficar muito tempo sem ir no banheiro. Se você fica muito tempo sem ir no banheiro, isso é um sinal de que a sua alimentação pode estar deficiente em fibra vegetal. Como a gente come todo dia, a todo momento, o nosso sistema digestório está trabalhando. As fezes estão sendo produzidas. E essas fezes, gente, elas acumulam bastante bactérias. A gente tem que jogar isso fora. Não pode ficar dentro do nosso corpo. Então, quanto mais tempo as fezes ficam dentro do nosso intestino, pior para a gente. Então, normal, correto, é a gente ir no banheiro todos os dias. Para que isso aconteça, a gente tem que comer bastante fibra alimentar. Tá bom? Professor? Não vou falar desse assunto, mas é realidade. Não, a gente foi. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente fala. Se ninguém tá perguntando, eu vou perguntar. Que foi? Pode falar aí. A minha mãe, e se a aula acabar também, se tá cortar, grávida, é porque o tempo acabou, tá? Ah, vai pegar meu celular mesmo. A minha mãe, ela tá grávida. E aí ela tava falando que às vezes é muito ruim ficar, às vezes, com prisão de ventre, por conta que como o bebê tá muito grande, ele já espreme muito, assim, já os órgãos, né? E aí eu queria saber sobre isso. Tipo, o estômago vai ficar mais apertado, os intestinos, e aí se tiver prisão de ventre é pior, né? As mulheres grávidas sofrem muito com a bexiga, né? Não sei se sua mãe já tá nessa situação de ir no banheiro praticamente toda hora. É porque o bebê vai crescendo, vai apertando a bexiga consegue armazenar menos urina. E aí ela vai no banheiro todo momento. Com certeza. Então, assim, mas e se uma pessoa tiver prisão de ventre
com o bebê, entendeu? Tipo, porque eu fico imaginando, tipo... Com o bebê, assim, a gente até entende, né? Porque tá apertando os órgãos. O problema da prisão de ventre é se você não tem nenhum outro motivo, né? É claro que para a mulher grávida, né, não vai ser interessante sofrer de prisão de ventre, mas isso é algo passageiro. Isso vai passar, né? Depois que o bebê nascer, por exemplo, a função do sistema digestório volta a acontecer normalmente. O problema se eu não me engano, a Vanessa falou sobre isso, que na hora do parto volta muito rápido os órgãos, por isso às vezes as mulheres, né, defecam, né, fazem fezes na hora do parto. Ainda mais não, mas normal, né? Mas é só isso mesmo que eu tenho para perguntar, ninguém mais pergunta. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Jelly, você tá com a mãozinha levantada aí, João Pedro? Tem alguma pergunta? Tá tudo certo então, gente? Acho que falta só 1 minuto para terminar a aula. Falta 1 minuto. Eu vou então encerrar a aula aqui, tá, gente? Eu vou colocar agora a aula que eu gravei lá na plataforma com o roteiro para vocês estudarem. Estou indicando as páginas do livro que vocês têm que estudar. E eu deixei, então, 2 páginas, se eu não me engano, a página 164 e 165 do capítulo 9, para vocês fazerem. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês perguntarem, né, lá na forma que eu explico para vocês. Bem? Ok? Ok. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui agora. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês perguntam. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigado. Manda um salve aí. Tchau, gente. Salve, família. Até amanhã. Amanhã a gente tem aula, tá? Amanhã a gente tem aula. Mais uma live ao vivo. Eu vou colocar o link lá na plataforma também daqui a pouco.